Uma ótima noite a todos na paz do Senhor Jesus. Agora, a partir de hoje, eu estive olhando ali o livro de 1 Crônicas, até o capítulo 9 vai ser sobre a genealogia, e também no capítulo 9 mostrando os habitantes de Jerusalém antes, me parece que antes do cativeiro. Deixa eu só confirmar aqui. Então, para que não fique muito cansativa a nossa leitura até o capítulo 9, nós já vamos começar a ler Isaías hoje. Vamos estar lendo o primeiro e o segundo capítulo. E a partir de amanhã a gente vai estar lendo 3 capítulos em Isaías e um capítulo só aqui em 1 Crônicas. Então, o capítulo 9, ele vai dizer sobre os moradores de Jerusalém, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Aí depois a leitura já fica mais fácil, mais tranquila da gente estar lendo. Capítulo 10 já vai falar sobre a morte de Saul e de seus filhos, vai estar repetindo um pouco da história ali dos reis de Israel. Então, para que não fique muito cansativo, porque é muita genealogia, então a gente vai estar lendo 1 de 1 Crônicas e 3 de Isaías. Como hoje a gente já leu o primeiro e o segundo capítulo de 1 Crônicas, então a gente vai ler 2 capítulos em Isaías hoje, para a gente fechar essa leitura de hoje. Amém? Então, Isaías capítulo 1, exortações e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, Isaías foi contemporâneo, viveu na mesma época do rei Uzias, na mesma época de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá. Dá-se a impressão que Isaías, quando foi chamado para ser profeta do Senhor, ele era bem jovem, porque ele foi contemporâneo de todos esses reis aqui. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra. Porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve, a mim, a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações.
Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os olhos que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta, que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Aqui terminamos então o capítulo 1 de Isaías. Vamos agora ao nosso segundo capítulo de Isaías. A glória futura do verdadeiro Israel. Juízos preparatórios. O dia do Senhor. A purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões
e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isso aqui, amados, está falando do milênio, onde o povo vai aprender com Israel a servir ao Senhor. Israel quem vai pregar no milênio, porque enquanto isso a igreja está reinando com Cristo. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se colocarão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e colocar-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Então, aqui, amados, terminamos o capítulo 2 de Isaías. Como disse no início, a partir de amanhã vamos ler 3 capítulos em Isaías, 1 capítulo somente em 1 Crônicas, para não ficar tão cansativa a leitura, tá certo? Cansativo que eu digo assim, sem ter, quando a gente está lendo só a genealogia, não é? Não tem como quase a gente parar para comentar, como aqui, por exemplo, em Isaías e em outros livros. Então aí a gente vai lendo e quando tiver alguma coisa ali para a gente meditar, como hoje nós meditamos, que lá em 1 Samuel não diz os nomes todos dos filhos de Jessé, enquanto aqui em 1 Crônicas traz todos os nomes, inclusive das filhas. Então, às vezes a gente acha assim cansativo ler a genealogia, mas sempre na palavra do Senhor tem proveitos para nós, tá certo? Ouve com atenção a genealogia de hoje, você vai saber todos os nomes dos filhos de Jessé, inclusive das filhas.
Amém? Até amanhã na paz do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando, você possa ter uma ótima noite na presença do Senhor e que tenha um sono bem tranquilo. Esse é o desejo do meu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.